E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, aqui da empresa Bela Luz Soluções. Eu faço parte da produção aqui da empresa. Fizemos o Natal de Curitiba em 7 dias apenas. Então, o processo para a gente fazer o Natal de Curitiba foi muito louco. A gente teve 7 dias para entregar o Natal, para vocês terem uma ideia. Mas esses 7 dias, na verdade, esse projeto ele já começou lá desde o ano passado. Ano passado a gente entrou no processo, a gente fez um portal lá pro Barigui, né? E a gente fez os ônibus iluminados. E esse ano a gente já veio conversando desde junho com o pessoal do IPUC, o pessoal do turismo, a respeito desse projeto de Natal. Porém, devido às eleições, como é um projeto municipal que trabalha com prefeitura, a gente teve que aguardar o término das eleições para a gente poder fazer o trâmite licitatório para a gente conseguir iniciar o projeto. Então, para vocês terem uma ideia, desde outubro a gente já tinha a data do projeto, o início do Natal de Curitiba anunciado aos 4 ventos, mas a gente só teve dia 19 de novembro que a gente pôde iniciar a execução do projeto. Antes disso a gente não podia iniciar nada porque dependia de todos os trâmites burocráticos para a gente poder fazer esse projeto. Quando deram ok, a gente começou a produzir no barracão. A gente teve 3 equipes na rua, né? 2 equipes instalando nos parques e uma equipe instalando os ônibus. A produção dos ônibus de Curitiba e os desafios são que a gente tem que fazer nas garagens deles, não é uma garagem, é sempre 4 ou 5 garagens. Esses ônibus são continuação do projeto que a gente fez ano passado, né? Ano passado foi a primeira vez que a gente participou desse projeto, a gente tinha feito 12 ônibus. Esse ano eles resolveram ampliar. Eles reativaram 2 jardineiras, aquelas jardineiras antigas, né? Que o pessoal usava na linha turismo, que estavam levando o pessoal do Campina de Siqueira até o Parque Barigui. E a gente tinha ônibus de linha aqui decorado também no terminal do Boqueirão para levar o pessoal pro espetáculo Drive lá no Parque Náutico, que eles fizeram um espetáculo no parque, você entrava de carro ou de ônibus, né? Podia pegar o ônibus no terminal do Boqueirão e entrava dentro de uma história de Natal ali e fazia a volta. Foi muito legal. O maior desafio desse ônibus, na verdade, os ônibus, para quem não sabe, eles são lavados todos os dias, né? Então, assim, a gente não percebe, mas a URBS tem um cuidado ali com os ônibus que todo dia eles têm que ser higienizados e eles passam naquelas máquinas de lava-cara americano. E toda vez que passam nessas máquinas, acabam arrebentando as mangueiras, infiltra água. Então, assim, acontece de dar um curto-circuito, né? Daí você tem que trocar uma boa parte da mangueira. Então, todo dia praticamente tem manutenção. Fora a parte de vandalismo, que teve um acontecimento aí de alguns meninos foram pegar a rabeira, eles arrancaram o fundo inteiro do ônibus, a gente teve que refazer. O ônibus que bateu, que encostou em alguma coisa, daí foi arrancando as mangueiras ali. E essa mangueira não é uma mangueira comum, é uma mangueira de LED, né? Que a gente faz uma adaptação para utilizar no ônibus de linha. Então, praticamente todo dia a gente tem que ir até as garagens para poder fazer uma manutenção nesses ônibus. O Parque Oswaldo Cruz, ele na verdade era um dos mais simples, porém é mais complexo a instalação dele, né? Porque o Oswaldo Cruz é aquela praça que fica bem em frente ao Shopping Curitiba. Então, a instalação dela foi no telhado. A gente teve que subir lá no telhado para poder soltar as mangueiras de luz, só que a gente não tinha acesso ao telhado com plataforma elevatória. Então, a gente teve que fazer um acesso por escada para os meninos conseguirem pegar e fazer essa instalação. Mas foi um dos mais tranquilos, assim, na questão de instalação, né? Meu desafio na Praça Oswaldo Cruz foi, ali não tinha os pontos de energia, que quem fornece os pontos de energia pra gente são a prefeitura que tem que fornecer os pontos de energia. A gente teve que falar com o engenheiro, porque onde ele tinha solicitado não dava. Daí a gente teve que fazer essa programação com o engenheiro de Curitiba, que ele foi e conseguiu nos ajudar para ficar tudo instalado. Agora, o Parque Tanguá foi desafiador também, mas ficou lindo. O Parque Tanguá, o desafio dele é que a gente praticamente não conseguia fazer nada do chão, né? A gente teve que chamar uma equipe de alpinistas. Eles tiveram que trabalhar pendurados no caminhão Munk, para você ter uma ideia. O caminhão Munk levava eles até o topo, eles se ancoravam no caminhão Munk para poder descer e fazer a instalação, né? Porque, para quem não conhece o Parque Tanguá, ele é um portal de um mirante que fica bem no alto, assim, e ele é altíssimo, né? Ele também tem mais de 15 metros de altura e os acessos para decorar a parte externa é só por guindaste. A gente não consegue fazer com escada, né? Porque a gente não tem muitos acessos para parar uma escada ali e subir. Então foi bem desafiador esse processo, né? Como foi uma instalação paralela, o Tanguá levou quase 5 dias de instalação, né? Enquanto a gente estava instalando os outros parques lá, mas ele foi um dos lugares mais emblemáticos que a gente fez, assim. O Tanguá teve um espetáculo também que foi fabuloso, fantástico, que aconteceu no final. Foi o último espetáculo do Natal
Natal, né? Mas ele tinha mais de 120 atores em cena, assim, foi um negócio megalomaníaco. Ele aconteceu depois que instalaram Pegasus, uma escultura gigantesca de um cavalo alado, e daí ele tinha a instalação do palco todo sobre o espelho d'água, e nesse palco circulavam 120 atores. É quase uma Paixão de Cristo, mas foi um espetáculo, nossa, muito assistido. Foram 5 sessões, se não chegasse cedo você não conseguia pegar lugar para assistir espetáculo. Tão badalado que foi. O Parque Tanguá é um parque muito lindo, né? O desafio ali mesmo foi na parte também dos caminhões MUC, porque como os parques a gente teve que decorar todos ao mesmo tempo, a gente não podia decorar só de noite, a gente teve que decorar de dia, de noite, de madrugada, para dar tempo de entregar todos, né? Com a população andando ali, chuva, sol, calor e bastante dia de chuva, que aqui em Curitiba chove, hein? O Parque Náutico foi um parque, assim, muito lindo da gente fazer. Quanto a casa, a ponte, muito lindo que ficou, as árvores, mais de 88 árvores ali, todas decoradas, estrelas iluminadas ali, mais de 20 rosáceas ali, todas decoradas, penduradas ali na parte dos coqueiros, que foi todo um jogo de luzes, e som e tudo mais, os artistas vivos que ficam nas casinhas ali. A gente decorou a Casa do Lago, é uma torre, né, que fica no meio do lago do Parque Náutico ali, e essa torre tá desativada, mas ela sempre é decorada, né, e esse ano fomos nós que fizemos a decoração. Mas como é um lugar que tá fechado, a gente teve que ter muito cuidado ali, porque a galera teve que estar de colete salva-vidas, porque é o Parque Náutico, né? Além disso, esse ano em Curitiba a gente teve 2 dias de chuva assim que foi demais. E ficou tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água. Até ficou uns 3, 4 dias sem parques, porque é um drive que entra com os ônibus, entra com os carros. A gente ficou sem parque pra gente poder abaixar a água, tirar tudo, trazer pra cá, arrumar e instalar de novo pra população, pra poder voltar os espetáculos aí. Tudo isso dentro dos 7 dias de entrega e os parques rolando e manutenção rolando todo dia, que todo dia tem manutenção em todo o parque, hein, galera? E a Praça Osório, a nossa feirinha de Natal tão esperada. Já fazem anos essa feirinha na Praça Osório ali. E esse ano a gente fez a decoração também das barraquinhas, né? E também foi uma loucura. A gente teve uma noite pra gente decorar todas as 67 barraquinhas. O desafio lá que teve é do clima, né, de Curitiba, e como a praça é debaixo das árvores, muita árvore, nesses dias chuvosos que houve os alagamentos, o que aconteceu? Uma árvore caiu em cima de uma barraquinha que destruiu assim, né, posso dizer assim, caiu assim, afundou. A prefeitura mesmo dia tirou e no outro dia a gente foi, já refez e ficou tudo normal. A gente fez a montagem noturna, de dia a gente fazia as manutenções lá e já aproveitava para fazer uma boquinha, né? Fazer uma boquinha, comprar um presentinho, porque é um lugar muito legal, muito amado pelos curitibanos. O primeiro lugar que a gente decorou foi o Largo da Ordem. No Largo da Ordem tem uma tradição de se iniciar o Natal por ali. O lançamento do Natal acontece no Largo da Ordem. E como nós estávamos com todo o Sintrave, a gente teve apenas 3 dias para a gente finalizar a instalação. Tanto é que a gente conseguiu finalizar a instalação a poucas horas do início da apresentação, né? Porque foi uma correria. Mas foi um dos lugares mais lindos também que a gente fez. Porque a gente colocou 40 guirlandas penduradas no espaço do largo, né? Para quem não é de Curitiba, o Largo da Ordem é o nosso centro histórico, né? Um pedacinho da cidade ali que tem vários casarões antigos e a prefeitura usou desses casarões para montar um espetáculo que utilizava todos os casarões. Então, assim, cada casarão que a gente colocou as guirlandas, no momento do espetáculo saía alguns anjos da janela, contava-se um pedacinho de uma história de Natal. Foi bem legal, teve muita gente, foi um dos lugares mais bonitos que a gente montou. O nosso maior desafio lá no centro histórico é que justamente é um patrimônio tombado, né? Então são casarões antigos. Teve uma das situações que era pra gente pendurar uma guirlanda numa igreja que acabou de ser restaurada. E essa igreja, ela é feita só de barro e pedra. Então a gente não tinha ponto de ancoragem nenhum, né? E o pessoal queria mesmo que fosse pendurada lá, mas a gente acabou não podendo instalar porque, assim, tinha acabado de ser restaurada a igreja. A gente teve que mudar o local da instalação dessa guirlanda. Ela sempre foi lá. Como eles fizeram uma reforma e retiraram todo o reboco da igreja, agora ela tá só pedra e barro. Assim, ela não tem mais nenhum ponto de ancoragem. E daí, infelizmente, a gente teve que mudar de lugar, mas o lugar que a gente colocou ficou muito legal também. Foi bem gratificante, que foi por lá que começou. Todo mundo falou que desde 2017 foi o maior Natal e o Natal mais lindo de Curitiba foi esse ano, graças a Deus. E ficou muito lindo as guirlandas, todo mundo gostou bastante, muita iluminação, ficou surreal.
Ficou lindo. O Parque Barigui a gente fez ano passado, só que ano passado esse palco ele tinha 2 metros de altura. A gente chegou, colocou o arco, levantou na mão. Esse ano o palco ele tinha 5 metros de altura e o nosso arco tinha mais 7 metros de altura. Então a gente teve que colocar um guindaste dentro do Parque Barigui para poder suspender essa estrutura, né? E além do mais, essa estrutura ficou numa área aberta, então ele era suscetível a ventos, né? Então a gente teve que fazer uma estrutura muito mais reforçada. Pra você ter uma ideia, ela pesava 1.200 quilos e ela teve que ser erguida por guindaste e estaiada em 4 pontos lá para poder se manter, para a gente poder fazer o espetáculo. E ali, como é um parque aberto, até 1 da manhã, né, o pessoal ainda circula e o caminhão entrando lá, tudo, e o pessoal trabalhando, passando som e tudo mais. Então foi uma coisa bem desafiadora. Outro que eu queria comentar aqui, ano passado a gente fez uma parte, né, a gente tinha decorado a árvore da vida, né, que eles chamam lá, né, que é uma árvore só de flores, né, de muda de flores. Esse ano a gente decorou essa árvore da vida lá do lado da estufa do Jardim Botânico. E fora essa árvore que a gente já fez ano passado e esse ano, a gente também fizemos as outras cerejeiras lá da frente, que é no caminho ali que você vai, que fica muito lindo também. O Botânico, na verdade, foi um dos mais tranquilos, né? Fora os furtos, né? Que esse daí é complicado. Pra ter uma ideia, a gente teve que enterrar os fios, né? Porque no dia que a gente tava montando, já tinham os nóia lá querendo levar a extensão embora, né? Então a gente teve que enterrar os fios lá pra poder proteger, né, a fiação, pra evitar furto, né? E infelizmente o local ali é complicado, mas foi um dos parques também mais tranquilos pra fazer. Então, pessoal, o Bosque do Alemão foi uma coisa assim gratificante pra gente aqui da Bela Lu, porque nunca ninguém tinha decorado ele por dentro, só os lados de fora. Lá embaixo, portal, né? E lá em cima, a casa do Papai Noel. Esse ano não, a gente decorou todas as pontes, a gente decorou todas as casinhas da bruxa, a gente fez todo o caminho iluminado, a gente decorou algumas árvores, que ficou a coisa mais linda. Porém, ele é um projeto que deu muito trabalho também. A gente teve muito problema de furto, de vandalismo, né? Infelizmente, é o que a gente não vê, né? A gente só vê o negócio funcionando lá e não sabe todo o processo. Mas o Bosque do Alemão é um dos lugares que deu manutenção todos os dias. Todos os dias, praticamente, a gente teve que dar manutenção, porque as pessoas mesmo, às vezes, chegavam nas pontes lá, desencaixavam as emendas das mangueiras, das conexões das luzinhas, sabe? Por puro capricho mesmo, né? Falta de educação mesmo, né, gente? A gente sabia que ia ter esses desafios, né? Graças a Deus a gente conseguiu superando esses desafios e fazendo o projeto acontecer. Eu acho, assim, que a arte de produzir, né, é o encantamento, né? É o encantamento, o engajamento. E se falando do Natal, tem toda aquela magia, parece que as pessoas entram no clima, ficam mais bondosa, carinhosa. Então, artista, o maior reconhecimento do artista é quando pagam pelo seu trabalho, tá? Isso tem que ficar no coração do artista, você tem que levar isso como uma bandeira. Se as pessoas pagam para ver o teu trabalho sendo executado, se as pessoas elogiam e te chamam para fazer novamente, é porque você está sendo reconhecido. Então, quer dizer que você está no caminho certo. Então, pessoal, como vocês podem ver, desafio não falta. E foi assim que a gente entregou o Natal de Curitiba em 7 dias.